Dito isso, Douglas, tivemos agora a questão do André Curi, né? O André Curi não se... Rapaz, o cara não aguenta, velho. O cara não aguenta, não vai se deixar vencer, digamos assim, né? Vai até as últimas consequências. Mas tá certo, mano. Mas tá certo, mano. Os caras estão enrolando ele há anos, mano. Há anos. Há anos. É mais ou menos, né? Porque você sabe que o Corinthians tá nesse daí há anos, mano. Ele caiu no conto do Vigário. Na conta do Corinthians. Vamos lá. Agente de Yuri Alberto. Eu só não gostei dessa questão. Agente de Yuri Alberto. Porque... Não, foi jogador, mano. Não tem que colocar o nome do bar. O que o cara tem a ver com isso, mano? O cara tem nada a ver com o negócio, mano. Coloca o nome dele. Você tem medo de colocar o nome dele? Em vez de colocar o nome do Yuri, coloca o nome dele, mano. Não faz sentido colocar Colocar o jogador, o cara não tem nada a ver com isso, meu. Vamos lá. Detona a proposta do Corinthians na justiça, omissa, inconsistente e imprestável. Olha, rapaz. Corinthians e empresário André Curi, que representa, entre outros, o atacante Yuri Alberto, eles estão doidos para colocar o Yuri nessa brincadeira, voltaram a se desentender na justiça. Desta vez, o agente novamente atacou o clube no âmbito do RCE, mesmo após a homologação do plano de pagamento do clube, que deve começar a quitar as dívidas com os credores em março. Entre eles, o próprio Curi. Após o tribunal acatar a proposta corintiana, a defesa do empresário feita pela advogada Adriana Curi atacou a justiça dizendo que a decisão é omissa, inconsistente, imprestável e desconexa da realidade, pois ignorou a manifestação dos credores sobre o plano de pagamento. Aliás, o juiz já tinha falado que ia desconsiderar qualquer tipo de impugnação, praticamente, tá? O Corinthians cumpriu os requisitos que ele tinha estabelecido, ele ia homologar baseado no que diz a lei. Não quer nem saber, porque não tem assembleia, não existe assembleia. Existem algumas impugnações, mas necessariamente as manifestações... Por isso que eles fizeram. Exatamente. Os documentos e a própria lista de quem vai receber os valores na oferta alvinegra. O André Curi apontou que a lista de credores é irregular e não apresentou nenhum controle judicial efetivo. Nesse ponto, ele já falou que essa questão de auditoria interna do Corinthians... Vamos lá. O ponto que tá estranho é porque o Ministério Público pediu e depois ignorou. Exatamente. Só deixamos isso daí a par, tá? Pediu e depois ignorou. Agora entra... Não tem como você fazer um plano se você tem um problema como a multas trente aí da prefeitura aí. Tem o quê? Tem inconsistências judiciais, é isso que ele está falando. Tem algumas coisas judiciais que inviabilizam o parcelamento. Sabe por quê? Vamos supor, nós temos a questão aí das trade que está rodando. A prefeitura mandou uma parte. E o RCE não vai atualizar. Vai pegar e vai ficar girando essa dívida e ele vai bloquear a conta do clube, porque é posterior. É isso que o Reis está falando. Mano, é um bando de inútil que tem lá, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vai dar M. E ele está falando exatamente isso. Porque tem a RCE lá. O que a prefeitura vai fazer? Vai esperar juntar uma gama aí, que eles não vão cumprir plantar as árvores lá. Eles vão esperar, uns 4, 5, 10, 5 milhões. Vão lá e vão executar de novo. E vão bloquear as contas do clube e vai atravessar todo mundo. Vai atravessar todo mundo. É difícil, mano. É difícil. Por quê? Porque nós temos inúteis lá. Inúteis. Não está comprada a RCE. Tem novas dívidas. Por isso tem que ser convertido para uma RJ, que a RJ abarca tudo e já era. Vai dar problema esse negócio. Vai dar problema. E a culpa não é do Dr. Júlio. Que ele tirou leite de pedra, né? Tirou leite de pedra. Só que deixou na mão de outros incapazes. E já está começando a dar problema. Essa é a questão. Só que, vai lá. Afinal, nós estamos estabilizados. Pelo amor de Deus, tem que expulsar. O Dário diz que a justiça catou a lista de credores sem qualquer análise crítica e sem oportunizar o contraditório. Além de que o documento incluiu processos que não se encontram em fase de execução, com demandas apenas na fase de conhecimento. Isso, segundo Curi, extrapolou a autorização judicial e desvirtuou o RCE, configurando um erro grave do judiciário.
A defesa do empresário disse que analisou todos os documentos e encontrou créditos duplicados sob júdice, anulados por decisão de força judicial, como, por exemplo, um processo do Juliano Bertolucci, no qual o Corinthians anulou uma cobrança de mais de 24 milhões. Além disso, o Timão colocou a si próprio, segundo aponta a defesa, como beneficiário de crédito em 3 processos, sendo 2 deles movidos pelo clube contra a Tausa. O Corinthians briga com a empresa agrícola pelo pagamento de mais de 26 milhões, pelo não pagamento... Não, e já arquivou, pô. Já não existe mais processo. Arquivou porque não achou. Pelo não pagamento de acordo pelos salários do ex-volante Paulinho. Essas ações se encontram em sigilo, arquivadas, tá? Só para constar. Desde dezembro de 24 foram arquivadas. Cury ainda destacou que não foram destacados na planilha honorários advocatícios por todas as execuções listadas pelo Corinthians e nem os status processuais de recursos pendentes ou valores já bloqueados. O empresário voltou a falar de um conluio entre o clube e a Caixa Econômica para esvaziar uma execução já feita. Não, a lista de crédito. Que ele já tomou pau, inclusive, na Federal. Não. Isso daí ele tá viajando. Porque, na verdade, ele... Os caras são incapazes. Entenda. São incapazes. É um bando de incapazes. O que você tem que pegar e questionar isso daí? O acordo com a Caixa inviabiliza, sem uma alteração do contrato, inviabiliza a SCE. Se você não anular a cláusula lá, que você faz o arresto de todos os valores do clube. Óbvio que vai inviabilizar. Impugna o negócio direito, cacete. Eu e o Reis aqui, que não tá nem atuando no processo, sabe que tem que impugnar. É isso que você tem que impugnar, amigão. Você tem que impugnar que na questão aí, o contrato, ele pode retirar qualquer valor que entre na conta do Corinthians. É isso que inviabiliza o pagamento. É só isso que você tem que fazer. O principal motivo vocês não impugnam, vai ficar nessa meia folha mesmo. Tem que ter anulação, no mínimo tem que ter anulação de todas as receitas e, no mínimo, se restringir ao rendimento da arena. Para liberar os outros recursos do clube. Porque do modo que tá abarcando todos os valores que depositados dentro da conta do Corinthians. Então vai dar M lá na frente. Pode acreditar, vai dar M. Vai dar bosta. Meu menino, você tá brabo, hein? Aqui, ó. A lista de credores apresentada pelo Corinthians é imprestável, revelando vícios relevantes que impactam diretamente a distribuição dos recursos. Nessas condições, autorizar pagamentos com base em tais dados, sem prévia correção e controle efetivo, viola os limites do regime centralizado e abre margem a desvio de recursos. Viu? Quantas vezes a gente falou sobre a auditoria esse negócio? A garantia Sojô não rola. No Corinthians não rola. Tem inconsistência ainda, mano. Você tem uma empresa liquidada. Que administra a arena e boa parte dos recursos vem de lá. Que interfere diretamente no clube porque eles deram todas as receitas para a Caixa. Pelo amor de Deus. Não dá, amigão. Ou é RJ e arruma tudo. E outra, auditoria, pô. Auditoria. Eu já falei que esse negócio de auditoria Sojô não funciona no Corinthians. Não existe auditoria. Não, meu jurídico e meu financeiro. Não funciona. É só ver o que aconteceu com as contas de 23, pô. Pelo amor de Deus. O jurídico não achou a multa trade. E tem mais uma aí vindo aí, viu? Você viu errado. O clube não viu as trade. As trade tá rolando. E o financeiro nem se fala, mano. O financeiro nem se fala do financeiro. Gavioli. O cara já pediu música no Fantástico. Vai pra quarta, mano. Mas no Corinthians, a gente tem que acreditar que o jurídico que tem o compliance mais inútil que existe no Corinthians. E um financeiro que, em tese, né, passa despesas sem notas fiscais, passa valores que o balanço não é contabilizado, coloca 700 milhões como prováveis, talvez não vai estar no balanço, e a justiça acreditou nisso sem a auditoria correta, externa. Achei muito esquisito. Eu só falo isso. Eu bati nessa tecla o tempo todo. Não é que o Cury tem razão em todas as suas alegações, mas algumas coisas deveriam ser avaliadas sim pela justiça. Porque não se dá para acreditar em elementos dentro do Corinthians. O Corinthians não é uma empresa, não clube, tô falando, empresa séria.
Internamente, a empresa Corinthians não existe em credibilidade externa. Mas o juiz entendeu que sim. Precisou, talvez, ser avalizada pelo jurídico contratado, que é o Mandel e o Murabaki. Não deixaram os caras trabalhar, né? Não deixaram os caras trabalhar. Exatamente. E nem queriam que eles trabalhassem. Muita gente não queria. Acho que nos últimos 3 meses não respondia os caras. O cara teve que sair correndo aí para homologar o negócio para não sujar a imagem dele. E ele pediu a renúncia exatamente para não sujar a imagem dele, tá? Uhum. Esse é o grande X da questão, ok? A gente apontou isso por diversas vezes, mas necessariamente, né? Vamos ver o que vai acontecer na justiça. Eu ainda acho que poderá, dependendo de como ele vai indicar cada um desses itens, bateu lá para cima, sei não, viu, Douglas? Sei não. Isso aí pode ser suspenso. A questão é a seguinte: o Corinthians, de qualquer forma, tem que fazer a aplicação de uma RJ ou aceitar o dinheiro dessa Fiel. Porque eles estão enrolando cada vez mais a situação do clube. Está inviabilizando o clube. Você acabou de fazer, você fez um acordo com a CNRD, você fez um acordo da Justiça Federal por tributo federal e você tem que deixar os tributos em dia. Você acha que tem planejamento para isso? Não tem. E daí agora você tem a RCE. Não tem planejamento, não tem recurso. Faz uma conta simples aí. As despesas normais, a RCE, todas as obrigações aí que você tem que fazer, tem que cumprir todas as obrigações aí que estão previstas aí. Você coloca aí. E mais com as antecipações do nosso querido Boca de Sopra-Sopa. Cara, é difícil entender isso aí. Tem que aplicar a RJ antes que o clube trave. Que daí vai perder benefício vai perder benefício do parcelamento, vai perder. Eu quero fazer o quê? Porque perdeu já era. Se perdeu o benefício do benefício fiscal, caiu, já era, mano. Pode vender o clube, se acontecer isso aí. Pode vender. Tá boa. Lá ele. Sério, mano. Não, eu sei que é sério quando tem a questão até porque vem o valor cheio numa pancada só. Ele não dá para parcelar. Se você descobre o parcelamento, já era daqui 2 anos. Só depois de 2 anos você pode requerer outro parcelamento. Vai para mais de 1 bi a dívida fiscal. É isso aí. Aí o Bolsonaro vai falar, a culpa é do Augusto. A decisão embargada que autorizou o plano de pagamento, ao desconsiderar tais inconsistências, mostra-se desconexa da realidade processual demonstrada nos autos, apoiando-se em premissa fática equivocada. Os documentos apresentados são inconsistentes e não atendem às exigências legais. Continuou. Dizendo que a homologação, assim, pode causar prejuízo irreversível aos credores legítimos. E aí ele está suscitando a questão de prejuízo aos credores legítimos. Esse ponto fundamental aqui, que ele aborda em razão de credores legítimos, indica o seguinte, olha, temos uma lista, essa lista tem inconsistências absurdas, inclusive porque o Corinthians vai ser beneficiado pelo próprio crédito que ele está colocando aqui, que situações que a Tausa, por exemplo, a Tausa não vai receber, não recebe, o Corinthians está cobrando da Tausa, certo? E isso impacta no rateio, na questão do leilão reverso que foi concedido, entre outras coisas. Por quê? Aí você vai ter que ver quem realmente deveria receber cada um desses valores. E aí ele está se utilizando como credor legítimo, em prejuízo. E ele aponta situações que a gente vem apontando na questão da decisão. Nada contra a homologação, mas eu acho que o juiz se equivocou em dar a garantia. Eu faria, se eu fosse juiz neste caso, uma auditoria independente dos créditos. Pelo menos dos créditos, da lista de credores, fazia tudo certinho, papapá. E aí, pelo menos, para uma análise meio que parcial da lista de credores. Até para avaliar o que realmente o Corinthians deve ou não deve. Mas o juiz assim não quis, aceitou. Vamos ver o que vai acontecer. Ou a gente quer que seja suspenso o início do pagamento até que ocorra uma checagem completa da lista de credores. E seu saneamento, além de apreciar impugnações pendentes e uma definição clara dos créditos exigíveis e seus respectivos valores. Também voltou a pedir uma percentual obrigatório, esse de 20%, o juiz, na minha concepção, o juiz acertou em fazer a modulação. Só acho que deveria haver a comprovação desses 20%. Aí o Corinthians, segundo o juiz, satisfez também, e aí seguiu em frente. Após a manifestação de Cúria, a Justiça mandou o time alvinegro se manifestar. O Corinthians, em resposta, se mostrou inconformado com o que classificou como resistência e inconformismo da Link.
o clube apontou que o tribunal já conhece os movimentos do agente na justiça, tentando a cada nova decisão manejar algum mecanismo processual para frustrar a RCE. A verdade é que em nenhum cenário a credora concordaria com a presente RCE, ainda mais após acertar a decisão de transferência dos valores bloqueados nas execuções individuais para este RCE. Vale destacar que o Corinthians perdeu recentemente 14 milhões em acúmulo de bloqueios que estavam na RCE, foram remetidos para os processos de origem, e ainda tinha até dia 11, não sei qual foi a decisão final, ainda não está definida, outros 11 milhões que o Corinthians estaria pendente ali na justiça. O Corinthians não compreendeu plenamente onde a credora pretendeu chegar nesse tópico. A listagem de processos que o clube apresentou decorre de exigência do artigo, por sua vez, do artigo 16, né, da RCE. Na verdade, da lei do RCE, não, né? Lei da SAF. SAF? Artigo 16, né? Por sua vez, a lista de credores com base na qual o clube realizará os pagamentos é aquela que está sendo constantemente atualizada pelo administrador judicial. A sua nomeação, aliás, foi justamente para fiscalizar a listagem de credores. O Corinthians também ironizou o fato de Cury alegar temeridade no início dos pagamentos. Compreensível a credora ser contra o início de pagamentos que beneficiaria a ela própria. De todo modo, não se falar em qualquer tipo de temeridade. O clube também voltou a dizer que o percentual de receita é destinado de 4% no primeiro ano, 5%, 6%, né, na sequência, considerou todas as dívidas do Corinthians, não apenas as que estão incluídas no RCE, e nesse ponto eu concordo, tá? Nesse ponto a defesa do Corinthians é correta desde que haja comprovação. Para finalizar, o Corinthians ironizou o empresário. Tom irônico? O Corinthians está bem, viu? Está com moral, está com o pulmão cheio. A credora tenta descredibilizar os documentos regularmente apresentados, dizendo que tais são inconsistentes, apenas para dar alguma base ao seu pedido de indeferimento à RCE, argumento de que o clube não teria viabilidade econômica. A briga do agente com o clube é antiga, começou em 24, em fevereiro, né? André Cury tem mais de 40 milhões listados no RCE e vai receber em 10 anos. Pode falar. Quando ele fala da parte que há ações em conhecimento, foi porque o Carlos Leite perdeu e transformou numa ação de cobrança, não no título executivo. É isso que ele está falando. Sim, sim. É porque, na verdade, a questão foi o fato gerador, né? A característica da ação em si, da execução, o juiz já tinha saneado, né? Não, eles fizeram uma confissão de dívida do Carlos Leite com um negócio lá da época do Wellington Saci. O juiz não aceitou e mandou para converter em ação de cobrança. É isso que o clube está fazendo. Está falando, não está consistente esse título não pode ser incluído. É uma das é porque, na verdade, é o seguinte, pensem assim, você tem 10 credores, tá? Para simplificar a discussão que o Cury está falando. Você tem 10 credores. O juiz diz que só vão entrar para ratear os 10 se todos estiverem na mesma fase, que é a execução. Acabou o processo, está executando o seu crédito. Só tem 10. Então, os 10 vão receber, rateado bonitinho. Aí um credor fala assim, não, peraí. Não são 10 credores que estão em execução. São 5. Então, o rateio não tem que ser pelos 10. Tem que ser pelos 5. Então, eu vou receber o meu dinheiro muito mais rápido. Porque se 1 milhão era dividido por 10, agora será dividido por 5. O Corinthians está dando uma João sem braço, dizendo, não, mas todo mundo vai receber logo, por que você está suspendendo? Porque ele está afirmando que vai passar ainda por critérios muito longos aí. Se vai ganhar, se vai perder, o que vai ganhar, o que vai perder, o que vai anular, o que não vai anular. E eles não deveriam estar na lista ainda. Eles não deveriam estar na lista. O Cury está querendo diminuir a lista para receber mais rápido. E ele não está errado. Esse é o ponto fundamental. Tentei simplificar o mais rápido a questão da situação do Cury. O Cury quer diminuir, enxugar a lista, porque tem fases distintas para receber o seu caraminguá mais rápido. Exatamente. O do Carlos Leite, ele ainda não está constituída a cobrança. Depende de audiência, de comprovação. É isso que ele está falando. E não podia estar na lista. Nisso ele tem razão. Isso aí não tenho dúvida que ele tem razão. E aí, o juiz, quando aceitou isso, está sendo impugnado. E aí pode ser que demore realmente. Vai travar, porque o valor dele é alto.
o valor também o valor da execução do Juliano Bertolucci é menor. Ele estava defendendo dele, isso daí tá certo. Para mim, eu acho que deveria pegar e suspender e resolver o contrato da Arena, porque ela bloqueia. Vai dar uma confusão do cacete, porque ela bloqueia todas as receitas do Corinthians. Mano, vai dar BO, mano, vai dar BO, porque vai vender o jogador 30% lá do negócio. Já vai dar inconsistência com os 4%. Tem que ser ajustado esse valor. A Arena é uma coisa especial. Não é tão simples fazer uma RCE disso daí. Se tem esse problema no contrato da Arena. Vai dar pau isso daí. Vai dar pau, vai para a Justiça Federal. Mano, vai dar um rolo do cacete isso daí. Eu tô até vendo. Pois é. Mas é isso, gente. O André Cury continua lutando para receber rápido. O Corinthians lutando para, né, manter o acordo mais longevo possível. E vamos ver quem é que vai ter razão logo, logo. Vai ter decisão sobre isso. Se vai suspender ou não. Caso não suspenda, março o Corinthians já começa a pagar. Certo?